Olá, alma inquieta. Eu sou Jack, seu guia pelas histórias mais sombrias e aterrorizantes. Prepare-se, pois a porta para o desconhecido está aberta. E você já deu o primeiro passo. O terror vai começar. Arajá, temporada 2, episódio 2. Após aquela reunião envolta de mistério e suspense, Yuri finalmente saiu daquele lugar que havia se tornado sombrio após diversas falas do general líder do exército brasileiro. Aquilo foi algo totalmente inesperado. O que era para ser apenas uma reunião, acabou sendo o início de um grande pesadelo. O ambiente do lugar era pesado, carregado de tensão e medo. As sombras dançavam nos cantos da sala, enquanto os olhares dos presentes denotavam apreensão e inquietação. A notícia de que estavam prestes a se envolver em uma missão grandiosa, que duraria possivelmente meses, pairava como uma nuvem negra sobre todos ali. Tudo foi organizado meticulosamente para que todos tomassem conhecimento dos eventos sombrios que estavam se desenrolando. A cada palavra do líder do exército, uma onda de medo vinha em cada soldado presente. Mais informações e missões confidenciais seriam reveladas ao longo daquela semana, transformando aquele local em um caldeirão de ansiedade e temor. Na mente de muitos soldados ali, essa missão poderia durar meses, mas eles estavam enganados. A reunião daquele dia havia acabado, mas eles ficariam por volta de 4 dias no estado do Rio de Janeiro para organizar os próximos passos daquela situação sombria que estavam iniciando. A partir daquele momento, agora todos os soldados estavam cientes desses fatos aterradores. Eles seriam convocados diariamente para enfrentar missões que envolveriam criaturas abomináveis. O que coincidia com aquela notícia era a lua, que naquela semana estava cheia e iluminava o céu noturno, criando sombras grotescas e provocando calafrios nas espinhas dos bravos soldados. Além do governo, uma organização enigmática também estava auxiliando nessas investigações. Homens sombrios e misteriosos, dedicados a buscar anomalias, aberrações e criaturas que não pertenciam ao mundo real, faziam parte desse grupo. Essa organização, oculta nas sombras, estava espalhada por todo o globo, tratando desses assuntos para que nenhuma pessoa comum tomasse conhecimento da existência dessas forças sobrenaturais. Afinal, se a população descobrisse essas abominações, a visão e crenças de toda a humanidade seriam abaladas. Apenas soldados, membros do exército e pessoas influentes tinham o privilégio de conhecer essas verdades ocultas. Mas o que de fato fez com que todas essas informações fossem liberadas por exército brasileiro, marinha e aeronáutica foi o fato de que a situação estava saindo do controle. Do último ano para o atual, diversas aparições misteriosas ocorreram em todo o mundo. Sua maioria foi controlada, exceto em 2 lugares que resistiram por algum tempo, causando um prejuízo na segurança global. 2 cidades foram atacadas por aberrações que não puderam ser contidas de imediato: Jarama e Nova York. O terror que essas cidades testemunharam não poderia ser descrito em palavras, apenas em pesadelos. Nova York foi controlada em apenas 3 dias, mas a criatura que aterrorizou a cidade de Jarama levou cerca de 4 anos para ser identificada e exterminada. Uma provocação que assombra a memória de todos os envolvidos. Foi a partir desse episódio que se tomou a iniciativa de comunicar diversos membros do exército sobre esses assuntos. Uma advertência sombria que ecoava nos sonhos de todos. Diante de tudo isso, Yuri, para tentar esquecer o pesadelo, partiu para cumprir o pedido de sua esposa, tirar uma foto no Cristo Redentor. O que era para ser um momento de tranquilidade se transformou em um desafio para reprimir o medo e a apreensão que se acumulavam em seu peito. Apesar de tudo, ele planejava surpreendê-la, mantendo em segredo sua volta antecipada antes de seu aniversário, já que ele havia saído de Santa Catarina na segunda-feira e retornaria na sexta-feira.
sendo sábado o dia do seu aniversário. No mesmo dia em que chegou ao Rio de Janeiro, após o briefing inicial, foi esclarecido que o curso de operações intensivo ocorreria de segunda a quinta-feira. A sexta-feira seria reservada para cerimônias formais e um jantar de oficiais, cuja presença era opcional para os sargentos. Yuri não pensou duas vezes. Abriu mão do jantar e conseguiu antecipar sua passagem, reservando um voo para retornar a Santa Catarina na sexta-feira à noite. Ele chegaria a tempo de acordar ao lado de Sofia no sábado, o dia do aniversário dela. Seria a surpresa perfeita. Assim, horas depois, após ter conseguido tirar uma bela foto na estátua do Cristo Redentor, tendo enfrentado uma longa caminhada após o táxi, ele chega no seu hotel esperado praticamente à noite. Yuri vai até a recepcionista, pede a sua chave, confirma alguns dados e vai de elevador para o seu quarto. Apesar de ter sentido uma bela alegria ao ter batido aquela foto, no elevador sua ansiedade volta a se estabelecer, fazendo com que cada andar que se passa seja como uma descida aos abismos da incerteza. Quando ele chega ao seu andar, ele nota que os corredores do hotel estavam com as luzes apagadas, fazendo com que parecesse se esticar como um túnel escuro e interminável, onde sombras dançavam de forma macabra. Chegando no seu aposento, ele percebe que havia também uma ótima vista para o céu, mas o que poderia ser uma paisagem reconfortante, agora era um palco para sua inquietação. Ele observa as estrelas, mas, em vez de admirá-las, ele se perde em pensamentos sombrios, imaginando o que estaria à espreita na escuridão e por que, afinal, tudo aquilo estava acontecendo. Rapidamente, os pensamentos daquela misteriosa reunião retornam, e aquilo começa a atormentar e fazer Yuri ficar preocupado com sua família. Aquilo acontecia, pois, apesar da criatura que atacou a cidade de Jaramá ter sido eliminada, isso poderia ser uma brecha para surgir mais e mais monstros, mesmo com toda a segurança atual da cidade. Simplesmente, isso não parecia real na visão de Yuri. Ele ainda não conseguia acreditar no que tinha ouvido, mas de longe isso seria uma mentira, já que as maiores patentes do exército brasileiro haviam sido convocados pelo próprio presidente da República. Diante de tudo isso, para tentar esquecer um pouco daquele dia, Yuri envia uma mensagem para sua esposa confirmando que sua missão iria durar praticamente 3 semanas, o que já era esperado para ela. Ele disse isso para sua esposa não esperar sua volta com antecedência, planejando fazer uma grande surpresa quando chegasse a Criciúma. Assim, após tudo aquilo, ele finalmente vai dormir mesmo com um pouco de ansiedade pelos 3 dias restantes que ainda precisavam ser enfrentados para voltar para casa. Os próximos dias seriam cruciais para o bom entendimento daquela grande operação, que não apenas ocorria no Brasil, mas em diversos países do mundo. Com o decorrer da semana, um alto escalão do exército brasileiro reuniu as mentes mais brilhantes e os estrategistas mais astutos do país, se trancando em uma sala de conferências protegida por tecnologia de ponta, onde planos detalhados foram traçados em gráficos e mapas. A estratégia era clara: mapear todos os locais que poderiam ser alvos de ataques dos monstros, para assim capturá-los e combatê-los, mesmo que tivessem que usar um poder de fogo e táticas inusitadas. Eles ainda não possuíam um padrão de como esses ataques ocorriam. A única pista era uma espécie de cristal encontrado na cidade de Jaramá, juntamente ao corpo da criatura morta. Através dele, por diversos meses, ele já estava sendo estudado e analisado para procurar alguns padrões para entender o que poderia acontecer futuramente e prever ataques. Enquanto os estrategistas elaboravam planos de batalha e mapearam os possíveis locais, Yuri e seus companheiros foram enviados para conhecer as novas armas que estavam sendo produzidas juntamente da organização secreta. Elas foram desenvolvidas de forma sigilosa para combater aqueles seres que desafiavam toda a lógica e razão. Em salas escuras e campos de treinamento isolados, eles praticaram exaustivamente, aprenderam a usar essas armas com precisão mortal. Após compreender toda aquela situação, finalmente eles voltariam para casa por pelo menos 1 mês, para após isso focarem totalmente naquela missão, que já estava claro na mente deles que nem todos poderiam finalizar a missão, devido ao alto risco que ela havia se tornado. Assim sendo, após aqueles 3 dias intensos de informações e estratégias sobre tudo o que o exército brasileiro iria fazer nos próximos meses, finalmente chegou o momento de Yuri e seus companheiros voltarem para casa na sexta-feira à noite.
O silêncio no caminho para o aeroporto era ensurdecedor. O medo e a ansiedade pairavam no ar, pesados como uma tempestade prestes a desabar. Todos estavam cientes de que o mundo que conheciam estava prestes a mudar irreversivelmente. Nenhum deles ousava falar sobre o que sabiam, sobre as criaturas e horrores que enfrentariam. O conhecimento pesava sobre seus ombros como uma carga insuportável, e tudo piorava quando lembravam que sua volta tinha os dias contados. Chegando ao aeroporto, eles pegam o voo programado. Uma viagem de 1h e 45 minutos, que parecia uma eternidade. Em Florianópolis, uma van os aguardava para levá-los até Criciúma. 3h30 de viagem se passaram e finalmente chegaram à cidade. Até esse momento, Yuri não havia avisado Sofia, sua esposa. Apesar de tudo o que havia acontecido, ele queria fazer uma grande surpresa, já que voltaria antes do esperado. A van para no bairro de Yuri e ele pede para ser deixado na esquina, decidindo caminhar o restante do percurso até sua casa. O silêncio da noite é rompido apenas pelo som de seus passos apressados. Quando chega em casa, ele percebe que todas as luzes estão apagadas, exceto as luzes do grande pátio que iluminam algumas estátuas na grama. Era uma visão familiar, mas naquela noite, era como se tudo estivesse envolto em uma aura de mistério e perigo. Ele pega a chave reserva e abre o portão da frente. O portão, normalmente rangendo quando aberto, permanece surpreendentemente silencioso. Ele caminha pela calçada da frente, que reflete a luz fraca da lua. Cada passo parece ecoar pela vizinhança deserta. Quando chega à grande porta de madeira, ele pega a chave reserva e a insere na fechadura. Antes mesmo de entrar, ele nota que a sala de estar está bagunçada, com roupas espalhadas pelo chão e móveis virados. Yuri começa a pensar consigo mesmo. Isso no mínimo é estranho. Sofia nunca deixa a casa desarrumada. Ela odeia deixar as coisas fora do lugar. Ele olha em seu relógio de pulso e vê que era 00:57. Provavelmente ela já estava dormindo esse horário. Ela nunca gostou de ficar acordada até tarde. Mas essas roupas na sala, definitivamente é muito estranho. Ela nunca gostou de deixar as coisas assim. A casa estava com todas as luzes apagadas. A única coisa que iluminava eram as luzes da pia da cozinha e o abajur da sala de estar. No meio da penumbra, Yuri entra na casa e começa a fechar a porta da entrada calmamente. Olhando para o chão, tentando entender o que havia acontecido, ele avista a uns 2 metros, na mesa da cozinha, uma pistola da marca Glock, modelo G26, uma arma bem conhecida para Yuri, já que essa arma era usada pela Polícia Civil de Santa Catarina. Ele então rapidamente pega aquela arma e verifica que ela estava carregada. O que está acontecendo aqui? Por que essa arma está aqui? Será que... Yuri fica um pouco nervoso e segura a arma firmemente. Ele vai na direção das escadas que iam para o corredor do 2º andar da casa, onde estão os quartos e os banheiros. Subindo devagar, ele começa a ouvir gemidos e sons de móveis mexendo. Já entendendo a situação, Yuri termina de subir as escadas e vai se aproximando cada vez mais do seu quarto. Os sons ficavam cada vez mais altos enquanto ele se aproximava, e quando ele viu a porta levemente aberta, ele se enfurece. Rapidamente, ele dá um chute com toda a força nela, assim descobrindo que sua mulher, Sofia, estava transando com um amigo de seu colega de trabalho. Ele era policial. Os dois se assustam e saem de cima da cama e rapidamente recuam para a parede. O policial ficou extremamente assustado com as mãos levantadas para cima, totalmente nu. Sofia estava segurando com uma mão um lençol colocado perto de seus seios, e sua outra mão estava gesticulando. Yuri, por favor, não é isso que você está pensando. Mas naquele momento, Yuri não estava mais ouvindo, notando, percebendo. Sua mente ficou totalmente branca, consumida pela fúria, ira e desgosto. Ele havia passado por uma semana repleta de medos, incertezas, inseguranças, ansiedade, revelações que mudaram totalmente suas crenças. Ele literalmente havia se tornado outra pessoa. E o pior de tudo era que ele não podia contar pra ninguém. A junção de todos esses sentimentos revelou uma versão de Yuri oculta por muito tempo. Uma versão explosiva,
consumida pela raiva. Sem pensar, ele aponta a arma que ainda estava segurando para o policial e atira 3 vezes. Da mesma forma que atirou em Sofia depois. 3 tiros haviam atravessado o corpo de sua antiga esposa, que agora estava no chão. Yuri tinha uma personalidade muito explosiva em seu passado. No entanto, a princípio, essa personalidade havia sido controlada. Era ele que causava muitas brigas em seu ensino médio e faculdade. E por isso, ele sabia que deveria ir para o exército para se controlar. E, até então, isso havia sido bem efetivo. Ele havia aprendido a controlar sua raiva, mas, diante de toda a situação que ele havia enfrentado em sua semana, e aliado a isso, ele testemunha uma cena de traição. Todos os seus nervos explodem, se provando que sua antiga personalidade não havia sumido. O barulho dos tiros foi extremamente alto, e para o azar de Yuri, naquele mesmo momento, um vigilante que estava fazendo a ronda do quarteirão de sua casa estava passando, e rapidamente ele chama a polícia. Enquanto isso acontecia, levou alguns minutos para Yuri voltar a si. E quando isso acontece, ele começa a chorar ao lado do cadáver da sua esposa, que agora se encontrava no chão. Em apenas 7 minutos, os policiais chegaram na casa e encontraram Yuri naquela mesma posição, chorando pela perda de sua esposa. Assim, os policiais o algemaram e levaram ele para a delegacia prestar depoimento. Fala daí, chefe. E a mensagem de hoje foi enviada pelo CHZX Souza. Fala daí, chefe. Venho dizer que já acompanho vossa pessoa há um tempo. Agradeço também que a primeira história foi Arajá. Também conheci o Fabiano por conta disso. Às vezes nós até trocamos uma ideia. E ele me dá umas dicas boas pra minha história também. Ansioso pra hoje. Vamos que vamos pra mais uma série foda. Meu mano Souza, muito obrigado pela mensagem. Fico feliz aí que você tenha curtido Arajá. Pô, que da hora saber que você trocou mensagem aí com o Fabinho. O Fabinho é muito gente boa. Inclusive, rapaziada, quem quiser conhecer aí mais o trabalho do Fabinho, o perfil dele aí, o Instagram dele, Tori Power, tá tudo aí na descrição. E lembrando, o livro digital tá aqui embaixo, tá baratinho. O livro digital que eu tô falando é o Arajá 2, só pra deixar claro, é basicamente essa temporada aqui. Só que o livro, ele tá muito mais rebuscado, tá mais preenchido, tem mais detalhes, mais conexões, foi melhor revisado. Então, assim, pô, é quase como uma nova experiência e também, claro, é meio que uma antecipação aí pra rapaziada que não se importa com isso. Inclusive, aqui uma menção honrosa ao João Luiz, um apoiador. Moleque, eu tô postando o jogo da esquerda e direita no Apoia-se. Tá faltando só um EP pra finalizar. E ele já leu tudo. Ele leu quando eu estava no episódio 6. Esse cara é maluco, pô. Ele leu o jogo da esquerda e direita e depois veio escutar. Quem que lê e depois escuta? Pois é, tem gente que é assim. Então, pô, se você quiser também ter esse acesso antecipado, se você acha que não atrapalha a tua imersão, o livro digital tá baratinho, mas tem também o livro físico, tá? Então confere a descrição. E claro, o livro digital também serve para você que quer ter uma nova experiência depois que finalizar a temporada por aqui, então considere isso. Se você quer ter acesso a histórias exclusivas, acesse o Apoia-se. Com no mínimo R$5 você já tem acesso a histórias exclusivas toda semana. Tá saindo 2 histórias por semana, cara. Então se eu tô postando bastante por aqui, imagina ainda ter mais 2 histórias extras e ainda apoiar esse projeto para que ele continue funcionando. Meu muito obrigado aí ao meu mano Souza que mandou a mensagem pro EP de hoje. E se você também quiser mandar sua mensagem para aparecer aqui no quadro, é só entrar na comunidade do Telegram. Sim, agora é no Telegram, porque eu não sei se vocês viram as notícias, né? Mas basicamente aí por causa de alguns outros ocorridos aí dentro da plataforma do Discord, estão querendo tirar o Discord do Brasil. Assim, eu acho um erro, porque o problema não é a plataforma, nunca foi. Essas pessoas malditas aí, basicamente elas vão migrar de plataforma, vão para outro lugar e vão fazer a mesma coisa. Infelizmente é assim. A grande maioria que usa o Discord ali como realmente um lugar para fazer amizade, uma comunidade maneira, que a gente usa para entrar em call, para jogar, para trocar ideia, essa galera sim vai ser prejudicada, tudo por causa de uma minoria que realmente usa para fazer coisas abomináveis. E assim, não é tirando a plataforma do ar,
que vocês vão resolver esses problemas. Mas enfim, né? Eles podem fazer isso no WhatsApp, pode fazer isso em várias outras plataformas aí. Eles só precisam ter acesso a texto, conseguir mandar áudio, conseguir entrar em uma chamada, conseguir fazer uma chamada de vídeo. Cara, quantas inúmeras plataformas aí não fazem isso? Então, tipo assim, o problema não é o Discord em si. Só queria dizer isso, né? Mas enfim, como a gente tá com esse problema de que talvez o Discord não continue no Brasil, tem essa chance, eu não vou ficar correndo o risco de investir todo o meu tempo, levar todos vocês pra lá agora e depois simplesmente sair do ar. Então, eu já criei uma nova comunidade lá no Telegram e o maneiro é que não só o quadro em si do Fala das Chef vai ser lá, mas os relatos vão ser lá, as histórias de terror autorais e também tem um espaço para vocês trocarem ideia, é até melhor do que o Discord, né? Só não tem a questão de bate-papo de voz. Mas aí a gente pode usar o Discord se ele ainda tiver ativo daqui a um tempo ou qualquer outro programa. Até porque, como eu falei, né? Se não tiver o Discord, vai ter outra plataforma aí que sirva pra gente fazer um bate-papo de voz. Enfim, entra lá, tá até mais prático. Eu sei que tinha uma galera que realmente não gostava do Discord justamente por isso aí, pelo motivo que estão tentando tirar ele daqui. Mas enfim, entra aí, manda tua mensagem que possivelmente eu vou ler aqui. Muito obrigado aos apoiadores por sustentarem esse projeto de pé. Valeu aí se você que tá ouvindo é um apoiador. E a você que não é um apoiador, eu agradeceria muito aí se você compartilhasse, comentasse, desse estrelinhas. Isso também é um apoio gigantesco ao podcast. Valeu? É isso, nos vemos no próximo episódio. Fui!